Irmãos, qual é o tema desse mês mesmo? Alguns estão olhando ali, tem meio que um celular, e alguns vão perceber um videogamezinho, aquele videogame de mão. E eu joguei muito desse videogame. Meu filho tinha um, né? Tinha branco, né? Branco. Como é que chama aquilo? O pessoal deve dizer que é rapadura? Não, não é rapadura não, isso é coisa do Nordeste aí. Isso aí é um videogame. Eu jogava muito. Tinha um branquinho, Nintendo, os branquinhos, Atari. Atari é de velho, hein? Descobri que tem velho aqui, né? Atari, né? Daqui a pouco vai dar um Ariuke aqui, e tal. O pessoal já sabe. Eu tinha aquele do carrinho, né? O carrinho ficava só desviando, né? Come, aquele, né? Muito bom. Hoje o que nós percebemos como líderes da igreja é que de alguma forma, não sei se você percebeu, de alguma forma a garotada passa um tempão nesse negócio aí. Ele está tentando montar um dominó, não é isso? Montar um dominó, desviar de umas serpentes, né? Explodir uns aviões, tem muitos jogos. Eu poderia ficar dizendo alguns nomes aqui para mostrar conhecimento. Eu prefiro passar de analfabeto para ninguém saber que eu também curto um negocinho de jogar lá, né? Estou tentando, né? Mas você vai lá, vai, faz uns pontos lá, e o que eu vejo é o score, né? Tem que trocar de fase. E aí quando você percebe, alguns pais estão pedindo socorro, pais procurando ajuda da igreja, de professores, pais procurando ajuda de outros pais, porque a criança não está no controle mais. Quem está no controle é quem? É o videogame. Para tirar o sujeito do quarto, tem que subornar. Vou dar um tênis, vou levar no shopping, comprar uma camisa. Estou falando porque eu converso com os pais, né? Falei, pai, suborno nessa idade é crime. Né? Tem que dar um tênis, uma camisa, para tirar o guri do quarto, porque está preso e ele não tem mais o controle. Quem controla o menino é o videogame, ou o menino, ou a menina, ou quem quer que seja. A nossa equipe se reuniu por um ano aí de professores, a Cleo, diácono Cleo, diaconisa Cleo, o seu esposo, né? A Denilson, toda a liderança, Vilma, irmãos maravilhosos, oraram e trouxeram o tema ao pastor, Deus no controle. E eu concordei na hora. Primeiro porque a gente está lá no retiro, está lá agora no retiro, e está falando sobre isso. Cuidado com vícios, coisas que você faz e se repetem, comportamentos que vão dominando a você, e quando você perceber, aquilo controla você. Aí tem gente criticando a criança, que está no videogame, mas o que tem de pai hoje envolvido com o negócio de bets para cá, bets para... Só R$10, pastor. Eu joguei 10, ganhei 30, dei o dízimo. O tigrinho vai te pegar, hein? Cuidado que o tigrinho anda ao derredor buscando quem possa. Cuidado. Eu mandei essa semana um texto, está no meu zap, eu mandei para diáconos, pastores, diretoria, para a gente começar a conversar, porque tem muita gente achando, tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Como se o jogo de azar não tivesse nada a ver, e ele joga em detrimento da miséria do outro. Que para você ganhar aquele dinheiro, quanto a gente tem que perder? Primeiro o cara tem que ficar muito rico, e depois muita gente tem que perder para você tirar um dinheirinho lá. E você começa a perceber que nesse processo, a sorte e o azar, entenderam o que eu estou dizendo? A sorte e o azar são conceitos que passam a dominar você. Como se fosse o acaso, a sorte e o azar que determinam a nossa existência. Tudo na vida é sorte ou é muito azar, e isso aqui aconteceu por acaso. Não é assim que o pessoal fala? Aconteceu por acaso. E quando você percebe, você já está controlado por um ceticismo, por uma incredulidade que pode roubar o seu coração. É com o estudo da palavra de Deus, é com piedade, é com fé, que você vai colocar à prova o que eu estou dizendo. Você diz assim, precisa acreditar no que o pastor está dizendo? Você precisa me ouvir. Você precisa me ouvir. Ao ouvir e julgar no evangelho que você tem nas suas mãos, a régua é Jesus. A régua é o evangelho, a régua não sou eu. Eu não sou a régua. Eu sou um pastor humilde, servo, fraco, frágil. Se você perguntar aqui dentro hoje, dos pecadores aqui, quem é o principal? Eu tenho que aceitar isso. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu digo isso aqui como disse Paulo, eu o principal dos pecadores, mas eu vou olhar para a Escritura e vou procurar os princípios que eu devo obedecer, os valores que eu encontro nela, para então encontrar o Senhor e descobrir a verdade do tema desse mês. Deus está no controle, sim ou não? Deus está no controle. Goste você ou não, tenha você a sua opinião, ache você o que você achar, e nós somos cheios de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Hoje tem um tal da geração do não concordo. Você está lendo a Bíblia, você está lendo o Evangelho de Jesus, está lendo um versículo que é inspirado pelo Espírito Santo, uma direção boa, não é uma recomendação como Provérbios, que é um conselho, às vezes uma revelação clara no Evangelho, que a Bíblia diz, todo aquele que crê será salvo, e quem não crê já está o quê? A Bíblia de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vê ao Pai, aí o cara levanta o dedinho, concordo não, é assim mesmo, concordo não, há uma verdade aí no universo, há uma verdade do mundo, há verdade em muitos lugares, mas a verdade do Evangelho, a verdade do Criador é uma só. Aí o cara diz, eu não concordo. Eu falei, não é para concordar, meu filho, é para obedecer. Negócio de concordar, quem disse que o Evangelho é para concordar? O Evangelho é para obedecer, ou você crê ou não crê, ou é incrédulo ou crente. Jesus Cristo diz a Tomé, não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Eu, como pastor e líder espiritual da igreja que sou, oro para o Evangelho com temor e tremor e digo, não preciso concordar nem discordar. Oro, me submeto e digo, eu obedecerei. Posso não entender. E quem disse que eu vou entender tudo? Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos. Quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem fez de Deus um devedor? Quem disse para Deus o que ele tinha que fazer? Ninguém. Porque dele, por ele, para ele são o quê? Então diga assim, Deus está no controle. Então fique de pé comigo. E vamos ao sermão da manhã. Eu começo de manhã e só termino de noite. Eu gosto de pregar muito. Se eu pudesse pregar de agora, 11 horas, até as 20h30, eu pregaria. Eu ia estar autorizando. Esse grupo aqui vai almoçar, volta. Aquele ali vai almoçar, volta. Esse aqui vocês vão voltando. E nós íamos ficar aqui. Eu gosto do negócio. Eu creio no Evangelho, mas não vou poder fazer isso. Hoje não. Vai chegar o dia que nós vamos fazer um domingo do jejum, irmão. Vamos fazer um domingo do jejum. Vamos vir passar o domingo na igreja, ouvindo o Evangelho. Quando o pastor aqui faltar e cair, vem o Lucas. Quando vem o Felipe, eu volto e forte. E vamos a tarde toda. Para que a Bíblia fique guardada em nosso coração. Eu quero sonhar esse dia que nós vamos jejuar e ficar aqui, ó, de pé. Diante do Senhor em reverência à sua palavra e dizer, a tua palavra é a verdade, amém, irmãos? Salmo 135, abra por favor, Salmo 135. Eu não sei se tem Aribe, Almeida, revista da imprensa bíblica, se não tem, bota a NA, Nova Almeida atualizada. Tem a NA aí? Bota a NA, Nova Almeida atualizada, que me ajuda bastante. Salmo 135, de 1 a 6. Vamos ler só esse pedacinho, mas eu vou usar todo o texto e você volta à noite. Não fica em casa não. Hoje o slogan é não fique em casa. À noite você volta e nós vamos concluir o sermão dessa manhã de noite. Eu vou começar de manhã e terminar à noite. Tema da manhã, a soberania de Deus. Tema é simples, histórico. Tema para você não esquecer. A soberania de Deus. Repita comigo o tema dessa manhã. A soberania de Deus. O que isso significa? Salmo 135, de 1 a 6. Acompanhe, está na tela. Aleluia! Louve o nome do Senhor. Louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louve o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Todos juntos, verso 6. Tudo o que agrada ao Senhor, nos céus e na terra, no mar.
primeira frase do versículo 6. 2 vírgulas. Qual é a primeira frase com 2 vírgulas? Tudo o que agrada na terra, nos mares e nas profundezas. Eu gosto muito da Aribe, a revista da imprensa bíblica, a tradução excelente. Eu testei essa tradução direto do hebraico ontem, fiz uma tradução via inteligência artificial usando o hebraico. Que textura que fica o texto. Tudo o que o Senhor deseja, Ele faz. Você tem dimensão do que isso significa na mente do salmista, um ser humano comum como eu e você? Um homem comum, a quem Deus deu o privilégio de, em conhecendo a revelação do Espírito Santo, descobrir o tamanho de Deus. Grande é o Senhor, versículo 5. Enorme, imenso é o Senhor. E Ele vai afirmar, convicção que tomou sua fé em seu coração, tudo que o Senhor deseja, Ele faz. Repita comigo, tudo que o Senhor deseja, Ele faz. Diga assim, glória a Deus. Deus está no controle. Senhor, obrigado pela manhã desse domingo especial, em que vamos visitar, ó Deus, o texto da Escritura Sagrada, e vamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, e vamos ouvir o estrondoso som do Evangelho, do Deus soberano, que controla tudo e todos, que nada passa despercebido a sua glória infinita. Onipotente, todo-poderoso é o Senhor. Onisciente, todo sábio e sapiente é o Senhor. Onipresente, toda presença tem o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, é assim que cremos, é assim que servimos, é assim que nos apresentamos agora humildemente diante do Senhor, o Criador dos céus e a terra, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Rafá, Deus que cura, Sequenu Yavé, nossa justiça é o Senhor. Sim, o Senhor está aqui. Fale conosco, abençoe sua igreja, é nossa oração. E nós já fazemos no santo nome de Jesus. E todos dizem, louvado seja o Senhor, pode sentar-se. Quem é o autor do salmo? Irmãos, não sabemos. Se tem um salmo que você não deve arriscar dizer o autor, é o Salmo 135. De fato, há quase que unanimidade, o salmo é anônimo. O autor anônimo, evidentemente, é alguém bem familiarizado com as partes do Antigo Testamento. O fato de ser anônimo não significa que não era alguém conhecido pelos interlocutores do texto, ou por aqueles que, adorando no templo, sabiam que este de fato se tratava de um salmo inspirado e por Deus a este instrumento aqui colocado para a sua igreja. Não sei se você notou, esse salmo não está sozinho aí não, e ele não está meio que conectando do versículo 1 até o versículo 21, o início e o fim. Volta para o 134 e veja, crente bereano, fica com a Bíblia aberta, e se tiver celular, gasta a bateria que tem para poder estudar a Bíblia. Veja o Salmo 134, como o texto diz: bendigam ao Senhor todos vocês servos, que se encontram aonde? Na casa do Senhor. Você veja que no Salmo 135, ele está falando de voltar com sacerdotes e servos à casa do Senhor. O Salmo está conectado. Na minha percepção, ele começa no 134 e termina no 136. Está tudo conectado. É um louvor só. Ainda que venham de personas diferentes, a ideia que eu tenho, Angélica, é que ele fez uma espécie de medley musical. Não sei como é que a gente chama aí na música, um pupurri musical. Ele juntou 3 intenções num lugar só, para que o povo em expressão de culto adorasse. Começava no 134, bendizendo o Senhor, no 135, convidando a vir à casa e adorar na casa de Deus, e mostrando e trazendo à memória o tamanho de Deus, e depois ele aponta a partir do verso de número 14 do Salmo 135, confira, Salmo 135, 14, diz ele: o Senhor julga o seu povo e o quê? Se compadece. Ele apresenta a justiça dura, o juízo duro, mas ao mesmo tempo a misericórdia e a compaixão. E a partir da misericórdia e da compaixão, ele faz um hino de graça e de misericórdia a Deus o tempo todo, para dizer, Salmo 136, repetidas vezes,
porque a misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode olhar, Salmo 136, de 1 a 26, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem vezes que eu chego em casa, eu vou entregar a minha esposa aqui, vocês tenham misericórdia dela, mas eu vou entregar. Eu chego em casa e ela fala assim: pastor, está repetindo muito o argumento no sermão. Eu digo: estou sendo enfático. Ela diz: está repetitivo. Eu digo: repetitivo é o salmista no Salmo 136. Né? Dê graça, Senhor, porque a sua misericórdia. Dê graça a Deus, porque a sua misericórdia. Aonde que ele? Porque a sua misericórdia. Por que ele está repetindo? É enfático. Viu, Angélica, aprendeu essa? Ou nós enfatizamos, ou você duvida. Ou nós repetimos, ou você esquece. Ou nós trabalhamos e trabalhamos para que você compreenda por ensino, repetição, e obviamente para que você se convença e veja que a verdade está aqui, ou que eu percebo, vai faltar memória. Quando você precisar do ensino, já ficou no passado. Quando você precisar do valor, ele sumiu em algum lugar da história. Sabe por que quando você passa um problema, você procura o banco? Porque você acha que o problema financeiro quem resolve é mamon. É o Deus mamon, o dinheiro. Você está numa crise de abstinência, em depressão, você pega o cartão de crédito e vai para o shopping. Não é assim não? Não, você está devendo, não tem nem dinheiro para ir para o shopping, né? Está ruim o negócio. Mas tem gente que fala: eu preciso fazer umas compras para me sentir bem. Coitado do marido, tem que pagar 12 meses da bobagem que você fez numa tarde de depressão no shopping lá. O que eu percebo hoje, muito claramente, é que muitos de nós metemos a nossa vida num buraco sem fim, porque perdemos a dimensão, o tamanho de Deus. E é aqui que esse salmista entra para nós como um salmo poderoso, para me lembrar que tudo o que o Senhor quer, tudo que agrada a Deus, tudo que Deus deseja, Ele faz. O que o salmista está dizendo? Deus é soberano, Ele está no controle. Por que ele está dizendo isso? Porque em algum momento, as divindades do mundo ao redor estão se desenvolvendo. Porque em algum momento ele tem que dizer: o Senhor é maior e grande, o seu poder está, versículo 5, acima de todos os deuses. Porque há um ensino de que há deuses salvando. Há um ensino de que há deuses agindo. O cara ora para Deus, pede para Deus colheita, ora a Deus Jeová, pede a Deus abundância, ora a Deus, pede a Deus chuva, a chuva cai a tempo e fora de tempo, e quando ele colhe, ele recebe as bênçãos, ele coloca lá nos pés de Baal, Deus do Antigo Testamento. Deus gostou disso? Não. Deus está lá: fui eu que dei. Eu sou o Deus do mar, do céu, da terra, o Deus do abismo, versículo 6. E você está indo servir a uma estátua chamada Baal, e você está indo servir a uma estátua chamada Azerá. O povo se esqueceu de Deus. E era importante agora no Salmo 135 que o salmista convoque sacerdotes, convoque os líderes da casa do nosso Deus, para que nos átrios do nosso Deus, Salmo 135, 2 e 3, eles pudessem cantar louvores e pudessem se lembrar qual é o tamanho do seu Deus. Qual é a grandeza do seu Deus? Quem foi o Deus que o tirou da terra do Egito? É por isso que o Salmo começa com aleluia. A abertura é aleluia. Salmo 135, 1. Aleluia. O que significa? Louvem ao Senhor. Se tem uma palavra no mundo inteiro que não tem tradução e é pronunciada em todos os dialetos do mundo inteiro, aleluia é pronunciado em português. Você quer saber como é que é aleluia em japonês? Como é que é aleluia em japonês? Aleluia. Você acha que você não falava japonês? Você está errado. Vai falar aleluia em chinês? Aleluia. Fala aleluia em português? Aleluia. Fala aleluia em hebraico? Aleluia. Ele vai falar um ra, né? Aleluia. Mas é aleluia. O que ele está dizendo com essa palavra universal, interpretada no mundo inteiro? Significa: louvem ao Senhor. O salmista começa a dirigir todo o seu hino, todo o seu culto, toda a sua adoração ao Senhor ao dizer aleluia. E ele termina o salmo, veja o versículo 21, aleluia.
Ou seja, quantas vezes nós desviamos o nosso louvor, ou desviamos a nossa atenção, porque perdemos a memória, perdemos a informação, perdemos a dimensão, seja doutrinária, do ensino escriturístico, do tamanho de Deus e da grandeza do Senhor. Todos os que ministram no santuário, sacerdotes e levitas, todos os que adoram na casa de Deus, incluindo eu e você, deveríamos dizer sim, nós louvaremos o nome do Senhor. Vamos ver os motivos pelos quais eles são convidados a voltar ao santuário e a louvar o Senhor e a trazer todo o culto, não para os deuses pagãos, os deuses comuns ou falsos deuses, mas para o Deus verdadeiro. Motivo número 1, versículo 3, Salmo 135, 3. Louvem ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom, veja o final do versículo 3, o que é que ele diz? Cantem louvores ao seu nome, porque é... Ou seja, primeiro motivo, porque Deus é bom. Segundo, porque é agradável. Você chega na casa de Deus e começa a louvar, você se alegra com os louvores e você se alegra por estar servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Terceiro motivo, veja o versículo 4. Estão comigo, sim ou não? Salmo 135, 4. Pois o Senhor o quê? Escolheu Jacó para ser dele. E o quê? Tem gente que a gente fala escolheu, que Deus escolheu, fica arrepiado. Da comichão. Falou em escolheu, já aponta o dedo e diz assim, calvinista. Deve ser um bispo reformado. Não é assim que faz? É um negócio de falar, acusar, não sei o quê. E eu falo, mas peraí. Qual é a doutrina cristã? Qual é o ensino do evangelho? Irmãos, Bíblia é Bíblia. Não vou concordar nem discordar, eu vou obedecer. Salmo 135, versículo de número 4. O que é que diz na sua Bíblia aí? Diz aí. Porque o Senhor... Não foi Jacó que escolheu o Senhor, não. Foi o Senhor que escolheu Jacó. Não foi Israel que escolheu o Senhor, não. Foi o Senhor que escolheu Israel. Sim ou não, irmãos? Esse é o evangelho mais puro e mais poderoso. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus escolheu a Israel como o primogênito de todas as nações, para a partir de Israel chegar com o evangelho a todas as nações, a todos os gentios. E o Pentecoste aos gentios acontece ali com Cornélio, quando o Senhor sai do momento de evangelização somente dos judeus, para que o evangelho agora alcance todas as nações e todos os povos gentios. Por isso ele diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas Deus escolheu o lugar e a nação pela qual ele começaria a pregar o evangelho. Veja que a eleição soberana de Deus faz a minha alma se perguntar hoje, por que eu, Senhor? Tem hora que eu me pergunto, por que eu? Será que é um nariz grande? Não sei. Por que eu? Será porque sou pequeno? Não sei. Será porque sou indefeso? Quando você começa a perguntar, é um tal de não sei, porque realmente você não acha nada em você que justifique Deus escolher você. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus vai buscar um servo dele, eu vou perguntar que mérito há nele. O sujeito está lá com cartas para matar cristãos. Ele está lá, esse cara você conhece. Sujeito ruim. Carta para matar cristão. Ele acabou de participar do homicídio de um mártir. Ele foi apedrejado, morto a pedrada. Ele chega a se ajoelhar, a ver o trono de Deus, dizendo que viu o céu aberto e o Senhor a recebê-lo. Como é que era o nome desse mártir mesmo? Estevão. E quando esse homem morreu, pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de quem? Ele lá, Saulo, o perseguidor de cristãos. O sujeito pega a carta, está fazendo só bobagem, está envergonhando tudo que você puder imaginar, de valor moral, princípio ético, respeito à cidadania, o valor à vida, está cometendo homicídio, é um perdidão. Sobe lá num cavalo, aí vem uma luz enorme que ilumina-lhe os olhos a ponto dele ficar cego. Vem uma voz que só ele ouve e compreende: Saulo, Saulo, por que me? Saulo cai, cego, e diz a voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Para de recalcitrar aí, para de insistir aí. O aguilhão do pecado é a lei, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, amém? Saulo se levanta, vai à casa de Ananias, não é isso? E ele vai ser batizado.
tira lá as vendas que tem nos olhos, começa a enxergar, passa 3 anos no deserto da Arábia. Aí eu pergunto, quando Saulo chegou para Deus, falou assim, por que eu, Senhor? Quando Saulo perguntou, por que eu, Senhor? Por que eu naquele cavalo lá, caído lá naquele deserto, naquelas areias do caminho de Damasco, e o Senhor me levantou? A pergunta, por que eu, Senhor? Por quê? Ele é bom? Ele é corretíssimo? Ele fez boas obras. Olha o serviço que ele prestou matando Estevão. Ele era bonzinho, fez boas obras e tal? Não, meus irmãos. A resposta foi, porque eu tenho em você um vaso o quê? Eu tenho em você um vaso escolhido. Porque eu tenho em você um vaso escolhido. Você vai dizer assim, pastor, mas essa doutrina é uma interpretação do mundo reformado, da teologia calvinista, ou de não sei o que lá. Irmãos, eu não quero falar dos ensinos teológicos fora da Bíblia. Eu quero ficar na interpretação do texto à luz da Escritura. Dá uma olhada em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, 7, 8. Comece a compreender por que você confia que Deus controla ou duvida que Ele está no controle. É aqui que você fortalece a sua fé ou perde. É aqui que você sustenta o Evangelho ou se desvia. Deuteronômio 7, 7, 8. Veja. O Senhor os amou. Deuteronômio 7, 7, 8, não sei se vai ter na tela, se a equipe me acompanha, o pessoal de casa vai gostar, ajuda muito para quem está em casa o texto projetado. Deuteronômio 7, 7. O Senhor os amou e fez o quê? E os escolheu. Agora veja que não há mérito nenhum, né? Porque não porque vocês eram mais numerosos, foi porque era maior número? Não. Pois vocês eram o menor do quê? O menor de todos os povos. Não tinha merecimento nenhum. Dá uma olhada no 8. 8, versículo 8, pode passar. Mas o motivo, porque o Senhor os, simplesmente porque amei. Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito ao pai de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Qual é o motivo da escolha aí, irmãos? Tem um motivo aí. Está nesse versículo 8. Porque eu os amava. Simplesmente porque amava. Esse é o nosso Deus. Ele decide amar. Veja Êxodo 19, versículo 5. Palavra clara do Senhor, né? Êxodo 19, 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Aí ele diz, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Quando eu olho para esse momento, eu entendo o que o salmista está fazendo. Você está se desviando de Deus, você está se desviando da memória do Senhor e da confiança de que Baal, Asherá e esses ídolos aí não são nada, porque você perdeu a dimensão de quem Deus é. Você perdeu a dimensão de como Deus escolheu amar você. Não foi você, porque vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o meu fruto o quê? Permaneça. Eu gosto muito de pensar, irmãos, de agradecer a Deus, porque todo dia Deus fez da sua igreja, e todo dia Ele faz com que sua igreja se lembre de que sua igreja é um tesouro especial. Tito 2,14. Tito 2,14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado ao quê? À prática das boas obras. Até as boas obras que eu faço, sou chamado a fazer, são fruto de uma ação soberana, de Deus soberano, sobre a minha vida. 1 Pedro 2,9, pregado aqui pelo Guilherme recentemente, o nosso André Guilherme aqui, e pregou bem o nosso menino. 1 Pedro 2,9 diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que mensagem poderosa. Se o povo tinha esquecido, ele está levando um chacoalhão, uma sacudida aqui, para confiar no Senhor e agradecer o Senhor, porque ele é escolhido do Senhor. Um quarto motivo, irmãos, para nós agradecermos a Deus e irmos ao templo louvar o Senhor e termos uma memória saudável de Deus. Quarto motivo, porque o Senhor é o quê? Grande. Veja o versículo 5. Porque o Senhor é grande. De fato eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Era importante neste momento destacar e relembrar ao povo a grandeza do Senhor.
Infelizmente são muitos os que afirmam que Deus fez o mundo e que depois decidiu se assentar ocioso no céu, não se preocupando com sua administração. Hoje, irmãos, é muita gente que calunia o Senhor, lançando sobre Deus esse tipo de acusação. Quem faz isso? Os deístas. Os deístas afirmam que Deus criou o universo com tudo que está nele e deixou que tudo siga o seu curso natural, sem qualquer intervenção da parte divina. Deus criou, colocou o mundo aqui, do mundo se retirou e o mundo viverá a sua própria sorte. Quem crê nisso aí? Eu não creio. Isso é contra o Evangelho, isso é contrário, absolutamente contrário à Escritura. O Senhor tudo controla e o universo sustenta com a palma de suas mãos. É isto que volta o salmista a dizer, Salmo 135, 6. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz. Tudo que o Senhor deseja, Ele o faz. Por isso ele destaca, versículo 6, Deus é soberano, Deus é o soberano de todo o universo, Deus é o Senhor de toda a criação. Um pregador inglês, teólogo reformado, chamado A.W. Pink, não é? O nome dele é Arthur Walkington Pink, A.W. Pink, ele diz o seguinte: a soberania divina significa que Deus é Deus de fato e de nome. Deus está assentado no trono do universo, dirigindo todas as coisas e operando em todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Pastoral do domingo passado, não sei quem leu a pastoral do domingo passado, nos diz que 2 pardais não caem do ninho sem que Deus permita. Quem leu isso, diga sim. Foi domingo passado, tem pouco crente lendo a pastoral, né? Eu gastei tempo para produzir aquilo ali, estudei muito, orei muito, para dizer para você que se 2 pardais caem porque Deus permitiu, sim ou não? E disse mais, nessa mesma pastoral, que não cairá um fio de cabelo da sua cabeça, sem que o Senhor permita, amém? E disse mais, disse no Evangelho, disse aonde isso está no Evangelho, e coloquei lá algumas interpretações, por que o evangelista diz isso? Foi uma pastoral maravilhosa. Eu estava viajando para Manaus, eu estava lendo a pastoral, falei, meu Deus, como o Espírito Santo dá coisas boas àqueles que pedem. Eu escrevi, mas depois eu li, eu fui abençoado. Tem noção? É mais ou menos, você publica um negócio no seu Facebook, no seu Instagram, e depois você gosta tanto que você mesmo curte. Ninguém curtiu, você vai lá e dá um like, fala, que isso? Não é vaidade não, irmãos, é que você lê, parece que você entende o que você escreveu, aquilo entra no seu coração e fala, meu Deus, que coisa boa! Confiar na soberania do seu Deus e confiar que Deus, sim, está cuidando de nós. Deus não apenas criou, irmãos, a Bíblia diz que Deus não apenas criou, mas Ele sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que Deus tem vida em si mesmo e que todas as criaturas dependem de Deus e não tem vida fora dele. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Somente sendo um deísta, para acreditar que Deus criou tudo, está longe dessa criação e abandonou. Por que eu creio que Deus criou e sustenta? Porque a Bíblia diz, eu não concordo nem discordo, eu obedeço. A Bíblia diz, eu creio. Isaías 40, vamos lá. Esse texto é poderoso, irmãos. É para você que fica um crente meio água, meio pedra, meio morno, meio quente, meio frio, né? Meio Laodiceia. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quente, seja firme, seja sólido, tenha memória do tamanho do seu Deus. Isaías 40, 12, me acompanhe. Isaías 40, 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Isaías 40, 12. Quem recolheu do pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes nas colinas de uma balança? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Ah, você sabe. 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Ninguém, foi ele mesmo, o próprio Deus. 14. Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho de entendimento? 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse o quê? Pó fino. Está vendo a guerra de Israel com o Líbano lá?
16, acompanha. O Líbano não seria suficiente para o fogo. E os animais de lá não bastariam para o quê? Ah, você que acha que é alguma coisa, acorda, meu filho, em nome de Jesus. 17. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Coisa nenhuma. Ele as considera menos do que um nada. É como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês podem confrontá-lo? Parece um texto forte, incisivo, e você diz assim: não tem nada a ver comigo. Não tem não? Não tem não? Chegou aquela enfermidade pesada e você gritou assim: Senhor, por que comigo? Você viu aquele seu neto sofrendo: Senhor, o que eu fiz? Você olhou o saldo do banco e disse: que mal que eu fiz na cruz de Cristo. Quando nós mais achamos que estamos fortes, é quando eu vejo que o inimigo coloca ali o seu alfinete, nos espeta e a gente diz: ai, sei não, se Deus fosse tão poderoso, eu não passaria por isso. Conversa dura eu tive com a minha esposa esses dias. A Angélica me permita hoje ser o alvo da ilustração. Sentados, acho que no carro, ela disse: meu bem, uma filha pergunta para mim por que a mãe dela jogou ela no lixo. Alguma criança aí que, né, a mãe desfez e jogou fora. Se Deus é tão bom, tão cuidadoso, como é que pode uma mãe jogar uma criança no lixo? Eu perguntei: onde está a criança hoje? Ah, uma mãe querida, uma outra pessoa, adotou com o coração e está cuidando e está amando como nunca. Eu disse: então está tudo bem. Como assim? Eu quero saber como é que aquela pessoa joga uma criança no lixo e Deus permite. Eu falei: ué, porque a maldade humana está aí para ser revelada. Como é que Deus vai explicar para você que o filho dele foi espancado, esculpido, humilhado, com cruz de coroa de espinhos e chicote, sendo inocente? Se Jesus é inocente e foi espancado daquela maneira, Deus cometeu em Jesus um ato de injustiça. Não, Deus não cometeu injustiça. Então Jesus está sofrendo por algum motivo. Ele está sofrendo e pagando o pecado de pessoas que jogam seus filhos no lixo. Porque essa gente tem um coração perverso. E Deus precisa deixar o mundo perceber que a maldade e o pecado têm um preço. O salário do pecado é o quê? Mas veja, que quando aquela criança do lixo foi recolhida, na mãe que não gerou, não tinha motivo nenhum para amar, porque não tem sangue, não tem nada. Ela pega aquela criança, ama e cria como filho. Ela é mãe 1 milhão de vezes. Eu pergunto: nessa mãe Deus revelou o quê? A sua misericórdia. Foi nessa mãe que Deus revelou o quê? O seu amor. Foi nessa mãe que Deus mostrou a sua graça. E você vê o pecado, a dor, a morte e a vida numa relação de uma criança, para nos lembrar que Deus está no controle de tudo. Minha esposa olhou, sentou no carro e falou: estou melhor. Eu estou entendendo que tem coisas que eu não vou compreender, mas eu vou crer que Deus continua no controle de tudo. Deus está no controle. É isso que aprendemos aqui. Hebreus 1, 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3. Sustentando todas as coisas, está na tela, sustentando todas as coisas pela sua o quê? Pela sua palavra. Você acha que o deísta que crê que Deus criou o mundo, saiu do mundo e deixou tudo ao acaso, está certo? Ele está certo, o deísta? Não. O que é que diz o Evangelho? Que Deus, ao criar, através de Jesus Cristo, sustenta tudo, sustenta todas as coisas, pela sua palavra poderosa. Se Deus diz, Ele disse. E se Deus diz, Ele faz. E se Ele faz, é porque Ele cumpre. Amém, irmãos? Veja o verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
É neste salmo aqui, irmãos, o Salmo 135, que nós aprendemos que Deus exerce poder absoluto e irrestrito, poder nunca dividido com ninguém, governa sobre o homem, sobre o mundo e sobre a natureza. Deus de forma formidável coordena nuvens, relâmpagos, ventos, dirigindo tudo com a sua forte mão. Stephen Carnock é um pastor presbiteriano, um puritano inglês. Ele diz o seguinte: o poder de Deus é como Ele mesmo. Sim, o poder de Deus é igual a Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não pode ser controlado, refreado, nem frustrado pela criatura, por homem nenhum. Já dizendo isso, Stephen Carnock, me lembrei de Jó. Jó 42, versículo 2, vamos colocar na tela. Jó 42, versículo 2. Eu creio num Deus assim, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Leia comigo esse versículo bem forte, para se lembrar e ter uma memória de Deus. Vamos juntos? Bem sei, e nenhum dos teus planos. Quem crê nesse Deus, levante sua mão e diz assim: eu creio. Deus está no controle. Cuidado com as memórias que você tem. Cuidado com a construção e da memória fraca que você tem. Fala assim: crente com amnésia pega mal. Como é que pode um crente convertido, que Deus tirou do pecado e transportou para o reino da luz, estar com amnésia espiritual? Meu filho, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava em glória e foi coberto com a glória do Senhor. Como é que você se esqueceu disso? O Senhor manda dizer: eu sei que Deus tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por quê? Porque tudo que o Senhor, tudo que agrada o Senhor, Ele faz, no céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Veja o verso 7, Salmo 135, 7, me acompanhe. Ele faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Interessante isso aqui, né? Faz sair o vento do seu reservatório. Eu lembro da ex-presidente Dilma. Ex-presidente Dilma, você está rindo de quê? O presidente Dilma falou lá no negócio da força eólica, que a água estava abaixo. Ela falou que tinha que aprender a ensacar vento. Você deu risada. Olha lá, ó. Bota o versículo de novo. Deus pega o vento, volta lá, do seu, avança, do seu reservatório. Ela sabia das coisas, mãe. Sei que não sabe de nada. Ela pode nem ter lido o evangelho, de alguma forma ela sabia, né? Isso é uma ilustração. Como se Deus pegasse lá um depósito de vento, seu Criador, Ele vai tirando lá do seu depósito e vai soprando. Você acha que o Milton é de quem? O Milton é seu? Quem é o dono do Milton, irmãos? Quem é o dono da Helena, irmãos? E você pergunta assim: mas por que está assim? Pergunta para o ser humano. Pergunta para o ser humano. Essa quantidade de queimada que está aí, de fogo que está aí, essa, né, é aerosol demais, é tudo de errado que a gente faz, e depois o sujeito acha que a conta não chega. Agora, quando Deus corrigir, aí diz que foi o Milton, foi a Helena, foi o Mateus, foi o Antônio. Quando Deus corrige, eu corrige. Quando Deus permite, permite. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele o quê? Habitam. Quando Israel foi corrigido, ficou perguntando: por que a Síria? Deus falou assim: problema meu, use o que eu quiser para corrigir, porque o seu pecado é pior do que o deles. Eles são cegos e não me conhecem. Como você, me conhecendo, foi prestar culto a esse Deus aí, ó. Aí Deus desceu o chicote. Usarei misericórdia para quem quiser misericórdia, mas usarei disciplina e cajado para quem quiser cajado. Amém, irmãos? Veja o verso 14, vamos lá, irmãos. Salmo 135, 14. Dessa parte não gosto não, né? Gosta, crente? Louva a Deus. Salmo 135, 14. Pois o Senhor julga quem? Deus julga ou não julga? Deus julga. Deus corrige. Deus disciplina. Assim como um pai tem que corrigir o filho a quem ama. Mas veja o verso 14, a segunda parte. E se compadece, ele se compadece. Deus tem misericórdia ou não tem, irmãos? Aí Deus faz uma denúncia triste. Triste para essa geração que está perdida e perdeu a visão de Deus. Verso 15, me acompanhe. Salmo 135. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos o quê?
invenção dos homens. Verso 16. Tem boca e não? Tem boca e não falam. Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Ouvem. Pois não há alento de vida em sua boca. Tornem-se semelhantes a eles, que sejam iguais a eles, os que os fazem, e todos os que neles o quê? Confiam. Mas e o povo de Deus? Qual é a ordem para o povo de Deus? 19. Qual é a ordem para a igreja de Deus? Qual é a ordem para a casa de Jesus? A casa de Deus? Casa de Israel? Bem forte. Casa de Israel? Casa de Arão? Casa de Levi? Vocês que temem o Senhor? É assim que o sacerdote fazia. Ah, mas nós somos de Arão, mas nós somos de Israel, mas nós somos de Levi. Ah, seja o sacerdócio que for. Bendiga porque eu sou o Senhor e não há outro. E fora de mim não há o quê? Salvação. Desde Sião seja o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Quero terminar, irmãos. Quero terminar. Verso de número 8, termino. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto das pessoas como dos animais. Lembra da 10ª praga do Egito? Não esqueça não, foi ele. Versículo 9. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em meio ao Egito. 10. Ele destruiu o quê? Muitas nações. Matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. 12. E a terra deles deu em herança a Israel, o seu povo. Fique de pé, fique de pé. Abra sua Bíblia, versículo 13. Eu vou terminar aqui. À noite vocês vêm comigo, eu continuo. Eu não quero cansar os irmãos. Eu vou respeitar o limite dos irmãos. À noite eu continuo. À noite eu quero pregar 4 pontos aqui ainda. 4. Venha para mais 40 minutos. 10 minutos para cada ponto. Eu quero mostrar por quê. Versículo 13. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua, Senhor. Sabe por que as pessoas duvidam que Deus está no controle? Amnésia espiritual. Amnésia. Eles esquecem. Quem que tirou vocês do Egito? Quem que mandou a praga dos primogênitos? Quem que destronou aqueles reis e vocês nem lutaram contra eles? Esses reis caíram por si só. Quem? Quem? O cara disse Rapunzel. Que Rapunzel, rapaz? Quem? Ah, Baraque, Bazã. Quem? Neustã. Quem? Ah, tal de, como é que era o nome desse rei? Baal. Quem? Ah, essa moça bonita chamada Zerá. É isso, irmãos? Não. Versículo 13. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará o quê? Quando teu filho perguntar, quem controla o controle? Quando teu filho perguntar, quem manda no videogame? Quando teu filho perguntar, quem cuida da vida dele? É quem, irmãos? Porque Deus está? O Senhor e a sua memória serão contados a todas as gerações. Que você não sofra de amnésia. Tem um corinho antigo, eu sei que já escolheram alguma outra coisa, mas eu queria lembrar, antes desse cântico, corinho antigo. Sou velho, irmão, tenho 54 anos, cabelo branco não falta. E o corinho dizia assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor.